Olá, boa noite, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli. Estou começando mais uma edição do Boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que não está com um período muito cheio de glórias, não, muito pelo contrário, longe disso. Então, nos próximos 30 minutos, vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no Pacaembu e os rumos do Santos aí para a temporada e para os próximos passos. Então, se você quiser participar, manda sua mensagem aí para a gente. Eu já vou falar mais uma vez do nosso serviço de WhatsApp, que é o 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda uma mensagem para o WhatsApp mesmo, com seu nome, sua cidade, e a gente cadastra você no nosso mailing, e a gente sobe todas as notícias do diário, a gente manda para vocês em primeira mão. A gente já está com mais de 1.000 torcedores cadastrados, é um número bastante bacana, e a gente espera aumentar ainda mais com o apoio de todos vocês. Começar já a live, bastante gente já participando aqui, ó, o Márcio Roberto Ferreira, o Márcio Bolognani, o Edson Gomes, Paulo Salustino Benedito, o Thiago Tomás, o Gilberto Davates, o Pablo Salustiano, o Alessandro Carmo, muita gente perguntando, já tem uma pergunta aqui, e eu já vou, o Arthur Souza está aí também. A primeira pergunta, claro, é sobre Jair Ventura. Jair Ventura continua? Continua. A diretoria não pensa em mudar no momento. Hoje até alguns integrantes do comitê de gestão, como o vice-presidente Orlando Rolo e o que foi candidato à presidência Andrés Rueda, visitaram o CTR Pelé, conversaram com o Jair Ventura, conversaram com o elenco. A gente fez uma matéria sobre isso no Diário do Peixe. Se vocês quiserem mais detalhes, é só entrar lá, www.diariodopeixe.com.br, e o Jair continua. Mas agora está em dívida também com a diretoria. Pelo que a gente apurou, com as pessoas que a gente conversou, já existe um incômodo também na diretoria em relação ao trabalho do Jair. Eu ontem, numa análise que a gente fez aqui no nosso canal no YouTube, está lá para quem quiser acompanhar, eu deixei claro que o Santos não pode esperar a pausa da Copa do Mundo para tomar atitude, precisa tomar antes. Se esperar a pausa da Copa do Mundo para tomar uma atitude, pode ser tarde demais. Isso eu estou falando em relação à questão de rebaixamento, não é nem sonhar um título mais, que o Santos tem que cair na realidade e começar a pensar em sair dessa zona aí de rebaixamento. Hoje o Santos é o 16º colocado, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Tem o Atlético Paranaense na quinta-feira, que é um confronto direto. O Atlético está atrás do Santos apenas dos critérios de desempate, joga em casa, também está em crise, precisa da vitória. Então, assim, é um confronto direto. Se o Santos perder, o Santos entra na zona de rebaixamento, não tem o que fazer. Depois tem um jogo contra o Vitória, na Vila Belmiro. O Vitória também está ali brigando pelas últimas colocações, com mais pontos que o Santos. E depois tem um clássico contra o Corinthians fora de casa, tem Internacional em casa. Então, assim, nesses 4 jogos aí, muita coisa pode acontecer, e o Santos deveria tomar uma atitude antes da pausa da Copa do Mundo. Eu acho que não vai acontecer, infelizmente. Vou dar uma boa noite aqui para mais gente. O Alessandro Carmo, que está falando. Alessandro de Cubatão, alguma contratação? Então, nenhuma contratação, isso é um erro para mim. O Thiago Tomás disse que a coisa está feia, está sim. Uma boa noite para o Ricardo Senna, para o Arthur Souza, Edson Gomes, Eric Souza, do Ceará, o Rodrigo Prado, por que não dá uma chance para o Calabres? Porque o que a gente sabe é que ele não está fazendo por merecer nos treinos. O Kel Oliveira, o Kel, manda para a gente aí esse seu número, ó, é o 013 99205 3637, e a gente cadastra você lá. O Mauro Porto, se continuar assim, o presidente Pérez vai morrer abraçado com o Jair Ventura. Então, o Pérez com disparado o maior defensor do trabalho do Jair Ventura. Tem alguns outros membros do comitê de gestão que também gostam do trabalho, mas o Pérez realmente é o maior defensor, e o Jair só não está mais pressionado, ou só não caiu, porque ele tem o Pérez do lado dele. Fernanda Anderson Isaac, boa noite para vocês. Thiago Silva, Antônio José, Márcio Roberto Ferreira, não dá para subir o Lucas Lourenço?
Vamos falar sobre isso. Márcio, seguinte, não sei se vocês acompanharam, hoje o Santos estreou no Campeonato Mundial de Clubes Sub-17 e perdeu para o Jeff United do Japão, time da segunda divisão do Japão. O Santos perdeu por 3-2, e essa que é apontada como uma geração de ouro do Santos, né? Time Sub-17, tá certo que não tem o Rodrigo e o Yuri Alberto, que já estão no profissional, e o Vitor Ian, que tá lesionado, mas é considerada a geração de ouro do Santos e perdeu para um time da segunda divisão do Japão. Perdeu por 3-2. O Lucas Lourenço foi um dos melhores em campo, fez um golaço, fez um bonito gol. Os dois gols do Santos foram muito bonitos, mas aí você vê, o Lucas Lourenço não foi capaz de conduzir o time Sub-17 a uma vitória sobre um time da segunda divisão do Japão. Então, será que ele é a solução para os problemas do Santos? Eu acho que não. Então, é isso, assim, mostrou que tem realmente qualidade e tal, mas, assim, é um processo, né? Ele precisa ir com calma, subindo aos poucos, não é um cara que está preparado hoje para resolver os problemas do Santos. O Santos volta a jogar quarta-feira contra o time da Turquia e na quinta-feira tem Santos e Barcelona. Eu tô até com medo desse Santos e Barcelona na quinta-feira pelo Sub-17. Paulo Salustiano Benedito, não tem dinheiro para isso. Não tem, nem para pagar multa, Paulo. Não tem, Pablo, não tem nada. Boa noite para o Júnior de Curitiba, para o Danilo Henrique, que é o Jair Fora. Eu também estou contigo, eu já disse aqui, eu acho que já tinha que mudar. Não vai mudar, mas deveria mudar. Boa noite para o Lucas Rodrigues. Precisamos vencer urgente, ninguém está respeitando mais. É verdade, Lucas. Precisa fazer gol. O Santos não faz gol. Jogadores do Santos não fazem gol há 4 jogos. O Santos não fez gols nas últimas 3 partidas, que foram contra o Real Garcilasso, poderoso Real Garcilasso, na Vila. O Santos não conseguiu fazer gol, não fez gol contra o Cruzeiro, não fez gol contra o São Paulo e não fez gol contra o Luverdense, porque o gol contra lá do Luverdense foi do lateral Paulinho, jogador do Luverdense, não foi jogador do Santos que fez gol. Então já são 4 jogos sem gols dos jogadores do Santos. E nesses 4 jogos teve o poderoso Real Garcilasso aí, que o Santos não conseguiu fazer o gol. Então, assim, é complicado. O Jair falou dessa falta de dinheiro e falta de reforços. Ontem, com o problema de última hora do Lucas Veríssimo, o Santos ficou com 8 jogadores no banco, só pode ir até 12. O Santos não tinha jogador para completar o banco. Hoje, no treino, a gente subiu uma matéria lá, está no Diário do Peixe agora, tinha 7 jogadores em campo, porque quem jogou os 90 minutos, quem foi titular, jogou mais de 45 minutos contra o Cruzeiro, não treinou, o resto está no DM. O Bruno Henrique, que poderia treinar, também está no DM, voltou para o DM. Vocês devem lembrar que teve um lance que ele até perdeu um gol ontem, que ele se chocou com a trave, então estava com dores ali no local, por isso não treinou hoje. Parece que não é nada grave, mas tudo que envolve o Bruno Henrique também a gente já fica com o pé atrás, né? Então, assim, complicado. Débora Jardim Pereira, o time é uma bagunça, estou com você, Débora, o time é uma bagunça, acabou, tem que parar de dar muleta pro Jair, falar que não tem meia. Olha o Fluminense, olha o Sport, o Fluminense tem meia, o Fluminense tem um time que é só moleque, é mais moleque que o Santos ainda. Então, e assim, tá lá brigando pela primeira colocação, olha o Sport como tá. Então, assim, é muito fácil. Eu já disse isso aqui outras vezes. O Jair não tem culpa porque não tem meia. Resolve, meu filho, ele não perdeu meia ontem, ele não perdeu meia há uma semana, ele tá sem meia desde dezembro, e desde dezembro o Santos não conseguiu resolver esse problema. Dessa forma, assim, até eu me coloco lá de técnico, e para fazer o que ele está fazendo, eu tenho certeza que eu faria. Boa noite para o Gustavo Ruth Machado de Catanduva, o Márcio Roberto, o técnico que vira, acho que não dá jeito com o elenco que temos. Dá sim, Márcio, pode parar, assim. O elenco do Santos não é pior que da grande maioria aí dos times do Campeonato Brasileiro, não. Que, assim, ficou muito, muito nítido esse lance do camisa 10 e o discurso muito forte em cima disso, mas o Santos poderia estar com o elenco que tem, poderia estar numa situação muito melhor mesmo. O Estevão Pontes aqui sumiu a sua mensagem. Estevão, vou tentar recuperar aqui, está sumindo muito rápido as mensagens aqui. Joana Argoso de Sumaré sempre participa, está aqui com a gente. Lucas Rodrigues, todo mundo quer pegar o Santos nas oitavas da Libertadores. Se eu fosse adversário com o Jair Ventura, eu também gostaria, viu, Lucas? Estou sendo sincero com você. Renato não tem a menor condições de ser titular, diz o Mauro Mendonça.
Ontem, realmente, ele errou muitos passes, mais do que o normal. E isso é uma qualidade dele, né? Mas ontem o Santos também não tinha opção para banco, não tinha nenhum primeiro volante, todo mundo, Alisson machucado, Guilherme Nunes machucado, o Santos tá sem opções ali pro meio. Isso é um outro problema. A falta de pré-temporada nesse ano está provocando isso em quase todos os times, mas no Santos, como a gente conhece o histórico do Santos, do departamento médico poderosíssimo do Santos, parece que no Santos os problemas são um pouco mais graves, né? O Santos só teve 7 jogadores do elenco todo que não passaram pelo departamento médico nessa temporada. A gente fez uma matéria lá no Diário do Peixe sobre isso. Então, assim, quase todos os jogadores do Santos passaram um tempinho ali no departamento médico. Isso é uma coisa que realmente atrapalha o trabalho, mas isso é alguma coisa que o Santos pode resolver. É só corrigir ali os problemas. O Júlio Jota, boa noite, todo mundo consegue contratar sem dinheiro, só porque o Santos não consegue contratar. Pois é, então, Júlio, tem essa também. Paulo César, na minha opinião, o Jair já perdeu o comando do time. Suas palestras não surtem mais efeito. Não sei se ele perdeu o comando. Eu acho que ele não está conseguindo fazer o time jogar. Isso é claro. Washington Charles Cruz, boa noite, abraço de Cerquilho. Faz tempo que não temos prazer em assistir jogos do Peixe, está difícil demais, time muito ruim. E olha que eu vi a geração dos anos 90, essa de longe a pior. Eu também sofri com essa geração aí, viu? Bastante. O Lucas Cabral, não tem como comparar o Sub-17 com o profissional. O Claudemiro Oliveira, boa noite, estou indignado com o futebol fraco do Santos. O Paulo Mauro Porto, você sabe qual é o esquema do Jair? Não sei, o Gabriel disse que mudou na entrevista depois do jogo, que depois que melhorou. O Gabriel deu uma cornetada de leve no Jair, porque ele disse, depois que mudou o esquema, a gente está jogando mais próximo, para mim tem sido melhor, mas assim, a gente não está vendo nem a mudança, mas assim, se teve uma mudança ele disse que ficou melhor, é porque ele estava dizendo que o Santos não estava jogando próximo antigamente, né? Pelo menos é o que eu entendo. Foi uma cornetadinha aí. Edivaldo Santos, Emerson lateral, Patrick meia. Quem são esses, Edson? Edivaldo. O Emerson lateral que subiu no passado, o Patrick é o meia que contratou do Flamengo agora, fez gol nos 2 últimos jogos do Sub-20. Sub-20 deu uma recuperada no Campeonato Paulista, uma sequência de 3 vitórias. Esse Patrick, que é o meia que era do Flamengo, fez 2 gols seguidos, 2 vitórias do Santos por 1-0. O Marcos Celes de Marília, um abraço para você, Marcos. José Antônio Pereira, o time do América Mineiro corre mais que esses caras. É o que eu estou dizendo, assim, tem time com um elenco muito pior jogando muito melhor que o Santos. E daí não dá para pôr na conta da falta de reforços, não. Márcio Roberto Ferreira, muito toque de lado, ninguém chama a responsabilidade e parte para cima da defesa. Ô, Márcio, assim, ontem a gente até contou, e foi isso que eu falei no meu comentário no nosso canal no YouTube, o Santos, quando passa do meio campo, não consegue trocar mais do que 5 passes. O Santos tem uma dificuldade monstro. Parece que passa do meio campo e alguém tem que driblar 5 jogadores e fazer gol. É isso que parece pra gente. E a gente, em comparação com o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro passava do meio campo ontem e tocava a bola com tranquilidade, ficava mais de 1 minuto com a bola tocando, todo mundo participando, sem o Santos ameaçar, roubar a bola ou coisa do tipo. Então, para mim, como eu disse, isso é treino, isso é falta de treino. Então, assim, não dá para pôr na conta da falta do meia, não. Anderson Bortoleto, o problema do Santos não é a falta de camisa 10, o problema é o Jair, eu tô contigo. O Eto Lima, boa noite. Os empresários estão fazendo falta, no mínimo, para compor elenco. Também aí tem uma avaliação. É uma coisa que eu falei aqui na live algumas vezes já. Quando o time está organizado, a individualidade aparece. Quando o time não está organizado, o mau desempenho, a falta de qualidade aparece. Então, por exemplo, nos últimos jogos, o próprio Rodrigo fez péssimas atuações. O Santos vai acabar queimando o Rodrigo por causa desse treinador. Então, assim, as atuações do Rodrigo, as últimas atuações foram muito ruins. Ontem ele mostrou a qualidade que ele tem no passe que ele deu para o Gabigol, que o Gabigol perdeu o gol, mas só isso. Então, assim, tá ficando muito dependente. Aí você vê, o Serginho vai para o América e joga. O Rodrigão, tudo bem que é um outro nível, que é a segunda divisão, mas está fazendo gol no Avaí todo jogo. Não quero os dois de volta. Mas eu estou dizendo assim, que jogadores com uma qualidade ok,
num esquema bem montado, bem trabalhado, podem render. O que hoje não acontece no Santos. O que acontece no Santos é que jogadores de qualidade estão com desempenho ruim pela falta de organização do time. É o Vitor Bueno. O Vitor Bueno do ano passado não serviria para jogar no Santos desse ano. Por que o Vitor Bueno esse ano não joga? É só porque ele está com vontade, sem vontade? É só porque ele está com receio por ter voltado agora? Ou é porque ele está sendo mal aproveitado? Todas essas questões a gente tem que levantar. Para mim, é claro que é um mau aproveitamento. Tanto que, assim, o Vitor Bueno rendeu bastante jogando aberto pelo lado. Tentaram colocar ele centralizado nessa nova função aí no esquema do Santos e não funcionou. Então, para mim, assim, o problema é treinador. Então, assim, tá claro para isso. Se não mudar o treinador, o Santos vai acabar, a gente vai acabar com aquele discurso lá de que time grande não cai, o Santos nunca foi para a segunda divisão. Abra o olho, porque se não mudar o treinador, o Santos vai para a Série B. Ó, vou dar uma passada aqui, ó. Giovanni Figueiredo Lopes de Alfenas, o Edu Lili França, Gabigol não pode sair do time, está no contrato. O Sacha também estava jogando, tem jogado mal há algum tempo e também não saía do time, né? A gente deu uma matéria no Diário até, o Sacha ontem completou 2 meses sem marcar um gol. O Santos deu um contrato para ele de 5 anos e aí desde que o Santos deu o contrato para ele, ele não jogou mais. Arnaldo Bastos, não tem meia, vai descalço mesmo, mas joga em bola. É por aí, Arnaldo, dá um jeito, pô. Felipe Castro do Santos, por que ele não dava o Giamota que não arma? O Giamota ontem ainda foi o melhor jogador do Santos em campo. Para a gente ter uma ideia do nível que está o time do Santos. Boa noite para o Thiago Veduato, para o João Melo, volta Dorival Júnior. Eu não quero Dorival Júnior, não, João, mas eu acho que tem que mudar alguém. Jaime Carvalho, o time é um lixo, ruim, meu Linense é melhor. Calma, Jaime, também não é assim. Cristiano Fonseca, boa noite. Santo André na área, boa noite para todos vocês aí. Rafael Oliveira, o presidente deveria ter feito um esforço fechado com o Nenê na época que conversou com o jogador. Então, aí ele falou que conversou, depois falou que não conversou. Muita conversinha pro meu gosto. O presidente hoje tem matéria aí dizendo que ele vai antecipar a volta da seleção brasileira, porque pela situação que o time está. Aí ele falou, vai antecipar para o dia 4. E eu fui olhar, semana passada, o Diário do Peixe esteve na cobertura de uma entrevista que ele deu no Business Center do Santos, em São Paulo. Eu fui olhar, a gente grava essas entrevistas para ter esse material aqui. Eu fui olhar na entrevista, ele já falou na entrevista na semana passada que ele ficaria no primeiro amistoso, que é no dia 3, e voltaria junto com o Walter Feldman no dia seguinte. Então ele está tentando, começaram a criticar, até o Léo foi nas redes sociais, ele criticou a viagem dele, ele falou, tudo bem, mas eu não vou ficar até o dia 10, mas ele não ia ficar, semana passada ele falou que voltaria dia 4. Então, assim, esse tipo de coisa que para mim está muito errado no Santos. Isso é um absurdo. Washington Charles Cruz, o esquema é segura na mão de Deus e cruza na área para ver o que acontece. Mais ou menos isso, Washington, é assim, ó, segura na mão de Deus, cruza na área para ver o que acontece, ou joga a bola para o Rodrigo para ver se ele dribla 7 caras e faz um gol. É mais ou menos isso que o Santos joga. Ou então espera que o Gabriel acerte um chute. Porque o Gabriel pega a bola e chuta pro gol. Então, ou espera que o Gabriel pegue uma bola do meio campo, acerte no gol e faça um gol. Esse é o esquema do Santos hoje. Gilmar Dias, o Santos está igual um doente terminal, definhando a cada dia. Tô contigo, Gilmar. Mas assim, ó, aí eu entro que assim, a torcida também precisa fazer a parte dela. Ontem teve 8.500 torcedores no Pacaembu. O Santos teve um lucro de bilheteria de 17 mil. Não dá para fazer futebol assim. Não tem condição, hoje em dia, de fazer um futebol com lucro de bilheteria de 17 mil. Então, assim, todos nós também temos uma parcela de culpa nisso aí. Um abraço para o Paulo Amaral, que está aí. Giovanni, o que você achou do post do Léo sobre o presidente? Se já era ídolo antes? Então, eu acho que ele acertou. Eu acho que o Pérez não podia ficar fora num momento como esse, confronto direto contra o Atlético Paranaense. E, assim, além do mais, na terça-feira, teria a reunião do Conselho Deliberativo. O seu Marcelo Teixeira, a raposa velha de futebol, deu um jeito aí de alegar que era a crise dos caminhões e tal, e adiou para o dia 7 de junho. Então, no dia 7 vai ter a reunião do Conselho Deliberativo, o Pérez vai estar aqui e ele vai ter que dar explicações ao Conselho.
E eu digo que vai dar explicações por quê. Porque é o seguinte, saiu já o relatório das contas, o relatório do Conselho Fiscal das contas do primeiro trimestre de 2018. Tem uma matéria lá no Diário do Peixe sobre isso. E assim, as contas, o Santos diminuiu em 2 milhões o gasto mensal, 2 milhões e pouco. Sabe aonde que estão esses 2 milhões? No time de futebol. A folha de salarial do Santos diminuiu 2,3 milhões. Tudo bem. Diminuiu o número de funcionários. Saiu acho que de 91 para 72 funcionários CLT, tirando jogadores. Ok. Só que com essa diminuição de 91 para 72, o despesa com esses 72 é 200 mil reais maior do que eram as despesas com 91. Então, quer dizer, o Pérez fez uma troca ali, né? Tirou quem era da turma do Modesto, colocou a turma dele, colocou um número um pouco menor, só que esse número um pouco menor recebe mais do que os que eram maiores da época do Modesto. Isso não existe. Então, assim, você quer cortar gasto, corta de onde não é essencial. E onde é essencial num clube de futebol? É no time de futebol. E foi só onde foi cortado, 2,3 milhões. Aí a gente vê o time que a gente vê. Então, assim, isso tem muito conselheiro já irritado, e na próxima reunião do conselho, que seria amanhã, e o Marcelo Teixeira deu jeito de mudar para contar com a presença do Pérez, isso vai ser levado em discussão, e eu acho que o Pérez vai ter que dar boas explicações ali. O Edgar Semensato, técnico Sérgio Guedes, ex-goleiro perto da Vila. Sou fã do Sérgio, trabalhei com ele, e eu acho que assim, tem algumas coisas para evoluir, claro, mas em relação à postura, era um cara como ele que o Santos precisava. Robson Amorim, o Santos precisa de um camisa 10 e tem que mudar o treinador. Já não vai contratar o camisa 10, então muda o treinador, vai ficar esperando o quê? Felipe Castro do Santos Giamota é muito fraco. E mesmo assim foi um dos melhores em campo ontem, porque foi quem teve mais iniciativa. Até se você joga Cartola, você vai ver o jogador do Santos que teve mais pontuação no Cartola, não que isso seja parâmetro de nada, mas foi o Giamota. Ricardo Ferrari, jogar com 3 atacantes tendo o contra-ataque como sua principal arma, sem ninguém para fazer a ligação, me parece erro primário. Melhor seria povoar o meio campo com apenas 2 adiantados. É isso, Ricardo. E assim, não adianta você colocar 3. Ontem terminou o jogo com 4 atacantes, se esses atacantes, a primeira função deles é defender. Então, assim, e não adianta, não é número, é esquema de jogo. Ontem eu estava conversando num grupo de WhatsApp e até falaram assim, a hora que o Santos colocou o quarto atacante, falaram assim, agora o Santos melhorou, não sei o quê. O Mano foi lá e colocou o Bruno Silva no meio. Eu falei, olha, o Mano armou o time para ganhar o jogo, o Santos armou o time para perder. Deu no que deu. Assim, logo, assim, não pelo gol de bola parada, mas assim, a jogada que saiu antes foi uma jogada construída, o Vanderlei salvou, era para ter saído o gol ali, não era para ter saído na bola parada, para dar a desculpa do técnico falar, tomamos um gol de bola parada, era para ter tomado antes, se não fosse o Vanderlei. Depois, numa outra jogada muito bem trabalhada, não fez gol porque o Rafael Sobis perdeu um gol sozinho, mas era para ter feito. Então, assim, é muito natural para os outros times chegarem na cara do Vanderlei, e para o Santos é um drama. O Santos conseguiu uma chance de finalização, é um drama. Agora todo mundo chega como quer na cara do Vanderlei. Mike Gonzalez e o Lucas Lourenço, o moleque joga muito, mas já falamos sobre isso aqui. Robson Amorim, acho que o Abel seria uma boa. Eu estou torcendo muito pro sucesso do Abel esse ano, porque assim, tem que parar com esse negócio que agora a gente virou discursinho de jogo apoiado, compactação, transição, não sei o quê. Aí acha que tudo que é novo, que é moderno, funciona. E o Abel, o jeitão dele lá, mais experiente, passou dos 60 anos e lá está deitando e rolando com o Fluminense. Então, assim, defendo muito o trabalho do Abel. O Birajara de Paula Santos, meu Santos está de greve, tá? Já faz um tempinho já. O Márcio Roberto, quando o Santos está em evidência, aparece vários empresários oferecendo o jogador. Agora que precisa, não aparece nenhum. Também eu não acho que é empresário que tem que oferecer jogador, não, Márcio. É o Santos que tem que ter competência para encontrar, só que o Santos hoje não tem. Primeiro, não tem um executivo de futebol. Tem um gerente que ninguém sabe o que faz, tem outro gerente que veio aqui porque os jogadores pediram, e assim, agora alguém que entenda de futebol não tem. Esse é o problema. Roberto Melo, na sua opinião, qual seria um bom técnico do Santos? Roberto, dos 3 nomes que o Santos cogitou no meio do ano, no final do ano, depois da eleição do Pérez, nós ficamos com o pior.
assim, que o Santos cogitou o Abel, cogitou o do Vasco, desculpa, o técnico do Vasco, esses dois seriam melhores. Então, assim, tem que encontrar. Eu sou fã, assim, eu acho que o Santos, eu defendo aqui faz muito tempo já o lance do círculo virtuoso, né? O Santos investir, reforçar o time, trazer caras para daí conquistar bônus por premiação, levar mais torcedor para o estádio e daí fazer a roda girar, né? Então, assim, eu acho que o Santos poderia ir atrás de um Marcelo Galhardo do River Plate. O cara ganhou tudo com o River, tudo que você imagina, você pode imaginar, ele ganhou. Então, assim, um cara como esse, entendeu? Pensar alto, não dá para pensar pequeno. Tem que pensar, o Santos tem que pensar grande. Aí fica pensando aí, vou mandar o Jair embora, não tem que contratar, não tem o meia, não tem o quê, não sei o quê. Aí vai lá, tem 17 mil reais de receita no Pacaembu, tem prejuízo nos últimos jogos na Vila, vai fazer futebol que jeito? Não vai. Então, assim, é isso que eu falo. Pensa grande, traz grandes jogadores, traz um grande técnico, começa a ter bônus por participação, começa a levar mais público para o estádio e faz a roda girar. Açaí Summer, Emerson Leão, sem dúvida. É que o Leão já não é mais treinador. Não é mais treinador, né? O Jonatas, a Abel cairia como uma luva no Santos. Então, também acho. O Pablo disse que o Abel não sai do Fluminense. Então, assim, tentou, vai conversar. O não está dado. O Arthur Souza, o presidente, vai esperar o time ser eliminado de tudo para demitir esse Jair. Eu acho que é o que está passando na cabeça dele mesmo. Jaqueline Márcio, mas como incentivar desse jeito? Tá difícil. É o que eu falo. Investe no time, forma um time bom, vai ter mais gente no estádio, vai ter mais receita, vai ter mais bônus por participação nos campeonatos e faz a roda girar. Ricardo Ferrari, abraço de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Um abraço a todo mundo aí. O John Silva, com a volta do Bruno Henrique, agora o Gabigol tinha que ficar nos 2 jogos no banco, porque ele não está jogando nada. Eu ainda tiraria o Sacha. Eu jogaria com o Bruno Henrique, Rodrigo e Gabigol centralizado. Eu acho que o Sacha está pior ainda do que o Gabigol. Ademir Oliveira, boa noite. Para mim, o melhor em campo ontem foi o Pituca. Tanta prova que quando saiu o Pituca caiu de produção. O Pituca é um jogador que, assim, dá uma animada, depois de quando faz uma besteira, meio infantil. Então, assim, também não é um jogador que vai resolver os problemas do Santos, não. Léo Cândido, gostei, o Pituca, o Gésler Ferreira, boa noite para Três Lagoas. O Edmar Pedroso, tô achando que já vai pôr o Rodrigo no banco. Não, ele não vai pôr, não pode pôr. Se ele colocar o Rodrigo no banco, do jogo que eu tiver, eu pulo no vestiário e vou lá dar nele. Você pode escolher Sacha ou Gabigol, qualquer um dos dois. Eu tiraria o Sacha. Mas, assim, o Rodrigo não pode sair. Ney Prado, vamos levar outra esfrega do Atlético Paranaense. Eu acho que, assim, o Santos tem uma chance contra tem 2 pontos positivos contra o Atlético Paranaense. Eu estou falando aqui na segunda-feira, antes do jogo, para não falar que eu falei depois. O Atlético Paranaense é freguês do Santos. Eu vi o ano passado. No ano passado o Santos também estava cambaleando e deitou e rolou no Atlético Paranaense, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Então, assim, o Atlético é freguesaço do Santos. E outra coisa é o seguinte, com aquele esquema que o Fernando Diniz joga, a chance deles errarem uma saída de bola aí, dar no pé de um jogador do Santos, o Santos conseguir fazer o gol, é grande. Então, por isso, eu acho que o Santos tem uma chance boa de ganhar aí do Atlético. Eu me preocupo mais com o jogo contra o Vitória, porque se você olhar como o Vitória joga, como o Wagner Mancini gosta de jogar, é um time montado para jogar fora de casa, explorar os contra-ataques. Ele é bem acertadinho, tanto que ano passado ele ganhou do Corinthians na Arena. Os melhores jogos do Vitória são fora de casa. Esse jogo me preocupa mais até do que o jogo contra o Atlético Paranaense. Tem muita gente aqui participando, as mensagens estão saindo muito rápido. A Sônia Aparecida dos Santos, o presidente não está fazendo nada. E Nayara Marcelo fala do Pituca. Então, Nayara, tem gente que gosta do Pituca. Assim, ele altos e baixos, mas não vai resolver o problema. O Ronaldo Rosa fora Jair, eu também acho que tem que sair, já falei. Roberto Lopes, acho que o Jair tem que mostrar mais trabalho. O Padrão Vitale, menos o Dorival, eu também não gosto do Dorival, Pedrão. O John Silva, o Pérez está babando com a seleção enquanto isso está tomando taca, é isso aí. Carlos Eduardo, Capital já construindo um CT. Edgar Semensato, sou mais o Yuri do que esse Pituca. Paulo Salustiano, mais fraco que o Botafogo no ano passado, esse time do Santos não é. Com certeza não é. Gésler Ferreira, independente do cunho político ou não, o Léo mandou bem, então concordo.
O Ronaldo Santos Cordeiro, Diário do Peixe, o que o Orlando Rolo faz no Santos. O Ronaldo, é o seguinte, ele falou pra gente, ele falou para um outro veículo de imprensa aí, que no começo do ano ele ficava na sala de espera da presidência ali, dando comida para os peixes. Era isso que ele falou pra gente. E assim, o que a gente vê ele atuar, ele é o responsável pelo futebol feminino, que perdeu de novo para o Corinthians no final de semana, 3-2, pegou de pênalti nos acréscimos, e ele agora, semana passada, como ele é de esportes olímpicos, ele fechou uma parceria aí para o Santos entrar no NBB, Novo Basquete Brasil. O Santos vai ter um time de basquete masculino em parceria com o Jameli. O Jameli vai ser o gestor do time, vai usar a marca Santos, e o Rolo é o responsável por isso. Eu acho que o Rolo, pelo pouco que eu tenho contato com o Rolo, tem outras pessoas do Diário que têm mais contato, eu acho que ele gostaria de ter mais uma atuação maior e gostaria de mudar algumas coisas. Mas, pelo que eu sinto, ele não tem esse poder hoje, infelizmente. Luiz Fernando Maurício Dias, tem que trazer Vanderlei Luxemburgo? Acho que não, Luiz. Tadeu Moreira, na minha opinião, mais que babar ovo para a seleção, pior de tudo é que o presidente foi babar ovo com o Neymar. Foi fazer isso mesmo. O Rafael Mococa, Santos exagera nos cruzamentos, com Sacha com 1,73 é complicado, o Léo Cândido, Pituca bom volante, o Arthur Souza, presidente, vai esperar o time ser eliminado, o Rubens Rubinho devia passar os jogos para o interior, São José dos Campos, 15 mil. O Santos está estudando isso, o Rubens. Boa noite ao Clóvis de Tatuapé, ele errou quando tirou o Pituca. Luiz Fernando, o técnico Sérgio Guedes é fraco. Tem coisas para melhorar, como eu disse, mas a postura dele é uma postura melhor que a do Jair. Eu tenho certeza que a postura do Santos, sob o comando do Sérgio Guedes, eu trabalhei com ele, posso falar, a postura do Santos, que com o Sérgio Guedes, não seria uma postura covarde, como o Santos teve em alguns jogos. O José de Valentim, estou muito triste com o Santos. Sônia Aparecida do Santos, o que esse presidente está fazendo atrás da seleção. Nilton Mengal, por que não jogar no Canindé? Já foi cogitado, viu, Nilton? Não duvide disso acontecer em pouco tempo. Pedro Ferreira, boa noite para você. Giba Souza, até quando vai aguentar esse aprendiz de treinador? Não sei. O Edmar também fala do Leão. O Merias Ribeiro, esse presidente vai rebaixar o Santos. O Marcos Seles, nem com o Neymar lotava. O Edgar Semensato diz que o Fernando Diniz é um bom nome. Marcos Seles, torcida fraca. O Rafael da Baixada, onde o salve Santista do Jardim Danfer, zona ZL de Sampa. Luiz Antônio de Oliveira, já vi tudo. O Ronaldo Rosa Ventura Miô, tô contigo. Marcos Barbalho, o Jair tem cadeira cativa, tem que sair. Marcos Séries, torcida não representa a grandeza do Santos. Peterson Santos, o Rodrigo caiu de produção. É o que eu disse, dá a bola para ele e espera que ele drible 5 para fazer. Não tem um esquema de jogo, não tem nada. Renato Cardoso, acho que o problema não é o Jair sem ser presidente que não compensa grande. Acho que são dois problemas, Renato. Márcio Lima de Salto, será Salto? Deve ser Salto. Marcos Seles, o Sacha tá mesmo mal, bem mal, né? Felipe Castro, o Santos não podia copiar o plano de sócio do Corinthians e Palmeiras. É que assim, tem muita lenda desse lance do plano de sócio de Corinthians e Palmeiras, mas eles têm números altos porque eles têm arenas novas e todo mundo quer ir para a arena nova. Isso é fato. Renato Cardoso, difícil jogar sem contratação, não é tão difícil não, o Fluminense não teve. Roberto Soares, o técnico do Santos, o Fernando Diniz, chega nesse negócio de cruzar a bola na área. Ailton Rocha, se não tiver peça, não tem técnico que faça milagre. Tem sim, Ailton, tem muito técnico fazendo milagre aí, fazendo mais com menos. O Santos faz menos com mais. Rodrigo da Vila, diretoria do Santos, se não mudar a postura e criar vergonha, o Santos vai cair. O Léo Cândido também acho que o Sacha é fraco no momento. O Birajara de Paulo Santos tendo que trocar a diretoria, tudo e o técnico. Tem bastante gente, a gente não vai conseguir ler todo mundo, já estamos estourando o tempo aqui. Eu queria convidar vocês de novo para acompanhar tudo que a gente falou aqui hoje, está lá no nosso diariodopeixe.com.br. Acompanhe também na nossa página, que é facebook.com/Diário do Peixe. No Twitter e no Instagram é @Diário do Peixe. E se você quiser receber nossas notícias em primeira mão, o número é 013 99205 3637, 013 99205 3637. Manda um WhatsApp para a gente com seu nome e sua cidade, a gente coloca você no cadastro e você recebe as notícias aí em primeira mão. Amanhã a gente vai continuar nessa cobertura aí desses bastidores do Santos. Não vai ter mudança, Jair não vai cair.
agora, a não ser que o Atlético mude a situação. Vamos torcer para que o Santos vença o Atlético, né? Não dá para torcer para o Santos perder, mas que mesmo com uma vitória, que os dirigentes percebam que o Santos não tem padrão tático e o Santos precisa de um técnico. Um abraço para vocês e boa semana.